Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje em audiência pública interativa o decreto presidencial sobre a Política Nacional de Participação Social. O texto está em análise no Senado depois de ter sido rejeitado pela Câmara dos Deputados. Todos os convidados são a favor do decreto. O texto determina que os órgãos públicos federais considerem os mecanismos de participação social como conselhos e conferências, na formulação e acompanhamento das políticas públicas. Os participantes criticaram a Câmara dos Deputados, que aprovou um projeto para assustar os efeitos do decreto. Todo poder emana do povo. Não é conversa fiada, não. Só é conversa fiada, isso, para os deputados da Câmara Federal, que de maneira raivosa, hostil, preconceituosa, retrógrada, tomaram uma atitude absolutamente histérica. Para este ministro do Superior Tribunal de Justiça, o decreto é constitucional. O decreto não afronta um dispositivo constitucional, nem de perto, daqueles dispositivos que tratam da prerrogativa do Legislativo. O projeto que derruba o decreto está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A presidente do Conselho Nacional de Saúde teme a falta de discussão sobre a matéria. Ele pode sim ser melhorado, ele pode sofrer alguns ajustes, mas o sentido a que ele se propõe realmente não pode ser questionado. Nós vamos provocar um debate com os 81 senadores e convidados. Os convidados fazem a exposição e os senadores questionam ou não contra ou a favor. Acredito que o Senado Federal, assim como o senador Paim está propondo, tem que fazer novos debates aqui. Então, é um diálogo permanente. O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira o novo Código de Processo Civil. O repórter Hermes Coelho tem as informações. O Código de Processo Civil trata de bens, contratos e direitos. O atual foi elaborado em 1973. O objetivo da reforma é tornar a justiça mais rápida. O texto do novo código foi aprovado pelos senadores em 2010 e seguiu para a Câmara dos Deputados, onde passou 4 anos. Voltou de lá com emendas e agora o plenário do Senado volta a analisar o texto. Se ele for aprovado, segue para a sanção presidencial. O projeto já foi muito bem elaborado, apenas alguns ajustes que precisam ser feitos. Nós vamos tentar apreciar o CPC na terça-feira. E o Congresso Nacional tem reunião marcada também para amanhã para votar o relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015. A partir de quarta-feira, a pauta do Congresso estará trancada pelo veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto de lei de conversão que desonera a folha de pagamento das empresas. E a CPI mista da Petrobras pode votar na quarta-feira o relatório final. A oposição quer apresentar um relatório alternativo. Informações com o repórter Tiago Tibúrcio. Deputados e senadores da CPI mista da Petrobras podem decidir na próxima quarta-feira se aceitam ou não o relatório do deputado federal Marco Maia, do PT. O documento não cita agentes políticos, aponta superfaturamento de 4,2 bilhões de dólares na refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, e contesta a avaliação do Tribunal de Contas da União de que a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, tenha gerado prejuízo de 792 milhões de dólares. A oposição discorda do relatório, quer apresentar um texto alternativo onde pede um indiciamento de pelo menos 8 pessoas, entre elas o doleiro Alberto Youssef e o deputado federal Luiz Argolo, do partido Solidariedade, além de André Vargas, ex-deputado federal que era afiliado ao PT, depois desfiliou-se e na semana passada teve um mandato parlamentar cassado. A reunião da CPI mista da Petrobras é na quarta-feira e está marcada para as 10h15 da manhã, horário de Brasília. A CPI da Petrobras, exclusiva de senadores, também se reúne na quarta-feira para a apresentação do relatório final. Se não houver pedido de vista, o texto pode ser votado no mesmo dia. O relator é o senador José Pimentel, do PT do Ceará. Parlamentares querem facilitar a integração logística e produtiva da América do Sul. A ideia é dar incentivos para projetos que aproximem 12 países distribuídos em quase 18 milhões de quilômetros quadrados. Veja na reportagem de Érica Seolim, do programa Diplomacia, da TV Senado.
A linha de transmissão, com a capacidade de transportar 500 kV de energia da usina hidrelétrica de Itaipu até o interior do Paraguai. O transporte multimodal para ligar a Lagoa Mirim, no Uruguai, à Lagoa dos Patos, no Brasil. A recuperação da rodovia Caracas-Manaus, que une Amazonas e Roraima com a Venezuela. Todas essas obras fazem parte de projetos selecionados pelo COSIPLAN, o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, e devem estar prontas até 2022. É importantíssimo el COSIPLAN en sí mismo y es muy importante el aporte que los estados más grandes de la región, como son Brasil principalmente, la República Argentina, Venezuela, van realizando. Por eso nosotros destacamos el compromiso enorme que tiene Brasil con el desarrollo de este plan de infraestructura sudamericana. O COSIPLAN possui uma carteira de 540 projetos para a integração da América do Sul. Os parlamentares brasileiros querem incentivar a participação nacional nesse processo. Por meio de um projeto de lei, eles pretendem conceder incentivos fiscais e de crédito aos setores que oferecerem desenvolvimento logístico e produtivo à região. Para isso, propõem a criação do Conselho Nacional de Integração Regional. É ele que vai definir quais empreendimentos vão ser beneficiados. O Conselho vai contar com integrantes de 6 ministérios, da Casa Civil, do Banco do Brasil, do BNDES e de 4 parlamentares brasileiros do Mercosul. Um representante da sociedade civil também terá direito à voz, mas na qualidade de observador. Projetos de infraestrutura de integração serão beneficiados com isenção da CSLL, COFINS, PIS e ISS. Os insumos utilizados nas obras ainda terão isenção de IPI e de imposto sobre importação. Projetos de integração produtiva em áreas da siderurgia ou automobilística, por exemplo, vão receber uma ajuda extra para comprar equipamentos nos países sul-americanos. O produto comprado será considerado nacional para facilitar a aquisição de empréstimos no país. As chamadas joint ventures, associações de empresa brasileira com outra da América do Sul, poderão receber aporte de capital do Banco do Brasil e do BNDES. É preciso retirar toda espécie de gravame, de impostos, de tributos, para que o incentivo seja viabilizado, tanto o público quanto o privado. A coordenadora nacional do COSIPLAN reconhece que o projeto favorece empresas brasileiras envolvidas na integração da América do Sul, mas defende que uma proposta semelhante seja discutida pelos 12 países da União de Nações Sul-Americanas. O ideal seria que isso fosse feito de forma simultânea. Você pode estar beneficiando mais ainda as empresas brasileiras, tornando ainda mais competitivas as empresas brasileiras diante das empresas dos outros países. E num processo de integração você tem que ter um certo cuidado com isso. O projeto sobre os benefícios para a integração regional da América do Sul está atualmente na Comissão de Assuntos Econômicos. O relator é o senador Ricardo Ferraço. Esta edição do Senado Agora está terminando. Você assiste em instantes à sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Boa tarde.